A partir de agora, Transnotícias Regional. Transnotícias. Bom dia para você que está na Rádio Transamérica. A temperatura máxima em Lorena hoje será de 32 graus, segundo o CPTEC-INPE. Transnotícias Regional. Foi condenado a mais de 13 anos de prisão o rapaz que matou a vendedora Karen França. A condenação dele saiu no fim da noite de ontem, após o júri popular que aconteceu no Fórum de Lorena. Ele poderá recorrer da pena, mas em regime fechado. O crime, segundo a Justiça, aconteceu em novembro de 2012, quando a moça saiu de uma casa noturna no bairro da Vila Brito, em Lorena, e pegou carona com um jovem. Já o outro rapaz, que também participou do crime, segundo as investigações, também será julgado. O promotor público, Rafael Barbosa Braga, disse que as provas contra o réu eram bastante sólidas, acabando na condenação dele. Entendo que a justiça foi feita aqui no dia de hoje, tendo em vista as provas que foram produzidas no processo. E o crime causou uma grande comoção social no ano de 2010, no começo do ano de 2011, mas hoje se encerra, pelo menos a princípio, o processo com a condenação do Douglas de Aquino Marçal Correia a uma pena de 13 anos e 6 meses, salvo engano, de reclusão em regime inicial fechado, sendo mantida a prisão preventiva do réu. E falta ainda a análise, a sessão plenária do julgamento do co-réu Rodolfo, o qual agiu em concurso de agentes com o Douglas na ocultação do cadáver, mas em virtude de ter recorrido da decisão de pronúncia na primeira fase do julgamento, não foi submetido ao julgamento no dia de hoje, tendo em vista o desmembramento do processo em relação ao réu Rodolfo, sendo que, portanto, haverá uma nova sessão plenária para o julgamento deste réu. O julgamento durou horas. O plenário do fórum ficou lotado durante as falas da Defensoria Pública e também dos advogados do condenado. 7 jurados participaram do júri. Aos jurados foi perguntado, primeiramente, quanto ao crime de homicídio, se havia prova da materialidade, ou seja, que realmente a Karen estava morta, sendo respondido que sim. Depois, se o Douglas realmente foi o agressor, ou seja, quem matou a vítima, e se as agressões dele deram causa à morte, sendo respondido também de forma afirmativa. E após foi reconhecida o recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja a surpresa, visto que o réu ludibriou a vítima ao mencionar a ela que iria dar uma carona a ela até a Avenida Peixoto de Castro para que ela encontrasse a mãe após a saída da danceteria Macaco, coisa que jamais aconteceu, tendo em vista a prática criminosa. Durante o julgamento, 2 pessoas foram ouvidas, mas como testemunhas do caso. O Ministério Público não rolou nenhuma testemunha de acusação a ser ouvida no plenário, portanto foi passado direto à oitiva das testemunhas de defesa, onde foi ouvida uma médica, salvo engano, e uma testemunha que tem um filho com o irmão da vítima, ao que parece. E logo após foi passado ao interrogatório do réu, sendo a consequência natural os debates entre acusação e defesa, réplica e tréplica, e após o julgamento pelo Conselho de Sentença. O crime teve bastante comoção social na época. A moça foi agredida pelo rapaz em uma chácara da família dele, de acordo com a promotoria. Eu entendi, após a análise cabal dos autos, de que realmente o Douglas praticou o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Karen no dia 20 de novembro de 2010, porque todos os indícios são nesse sentido, né? A forma com que o réu ocultou o cadáver, qual seja a queima do corpo da vítima, esquartejamento do corpo da vítima e após o lançamento do corpo da vítima no Rio Paraíba, demonstram que realmente ela foi agredida pelo réu após uma tentativa de relacionamento sexual no interior da chácara Sítio Pica-Pau. E tendo em vista essas agressões,
a vítima veio a falecer e o réu ajuda dessa maneira para ocultar o cadáver e para se livrar realmente da sanção penal. Há indícios que eles fizeram uso de drogas naquela noite? Há uma confissão do réu Douglas no sentido de que ele utilizou drogas, cocaína e maconha no dia dos fatos. Quanto à vítima Karen, ele, como era a única pessoa ali presente, ele diverge no seu interrogatório na fase policial e também em juízo. Na fase policial ele diz que ela não utilizou droga, mas passou mal em virtude de possível hipoglicemia, mas em juízo ele dá outra versão dos fatos. Ele tem certeza de que ela usou muita droga, muita cocaína e que é possível que também ela pode ter morrido de overdose em relação do uso excessivo de drogas. Mas essa tese não convenceu o Ministério Público e por isso foi rebatida no dia de hoje e entendendo de forma justa, o Conselho de Sentença da Comarca de Lorena entendeu pela condenação do réu pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Após ser matado Karen, o réu jogou o corpo da jovem no Rio Paraíba. Segundo o entendimento do Ministério Público e também agora do Conselho de Sentença aqui do Tribunal do Júri da Comarca, o Douglas agrediu fisicamente a vítima Karen. E essa agressão, tendo em vista ser um lutador de jiu-jitsu com uma força física muito superior à vítima, levou a vítima à morte, né? E após essa morte, o Douglas, com a finalidade de se livrar do corpo da vítima, ateou fogo no corpo da Karen e, não satisfeito, esquartejou o corpo e depois jogou no Rio Paraíba. Mais informações daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Transnotícias. Participe dos informativos da Rádio Transamérica, mande alguma sugestão ou também a reclamação da sua comunidade ou da rua onde você mora. A Rádio Transamérica disponibiliza 2 telefones, 3153-5151 e também o 3153-1549. Além disso, você pode mandar um e-mail para o jornalismo@transamericavale.com.br. Tiago Rocha para a Rádio Transamérica, a informação onde você estiver. Você ouviu Transnotícias Regional.